Boa tarde a todos, aqueles que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, sejam todos bem-vindos nessa tarde quentinha, que não é muito diferente, né, do nosso dia a dia, mas que é sempre abençoada. Hoje, dia 30 de dezembro, estamos chegando no finalzinho, não é? Naquela famosa virada que a gente segue por uma data, mas que não é aquela coisa de transformação de um dia para outro, ou de uma hora para outra. Nós estamos nesse momento de festa também, né? Quando a gente deixa para trás, acha também, né? Que deixa para trás coisas ruins e que espera que venham sempre coisas boas, mas que a gente também plante, né? Que as nossas sementes plantadas aí no passado frutifiquem, floresçam com bons frutos, né? No futuro aí não tão longe. Vamos começar o nosso momento de oração. Vamos fazer uma das orações que o Papa Francisco escreveu, muito bonita. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, e infundi nos nossos corações o espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles. Para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. E que o Espírito Santo venha habitar entre nós, que nos ajude a realizar esse sonho, que não é apenas nosso, que também é divino, mas que depende de nós para que se torne também realidade. Hoje vamos fazer uma leitura de uma das cartas, as cartas de Paulo, praticamente uma solicitação, né, que a gente teve. Vamos ler um trecho um pouco maior do que a colocado na solicitação. É a carta escrita aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, e a nossa passagem começa no versículo 26. Então, que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretar. Que tudo se faça em vista da edificação. Alguns desejam falar em línguas? Que o façam em turnos de 2 ou no máximo 3 pessoas, e cada uma falando por sua vez, e que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na reunião, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros façam discernimento. Se, porém, a um outro ali presente for feita uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como se faz em todas as igrejas dos santos, as mulheres guardem silêncio nas reuniões. Não lhes é permitido tomar a palavra, mas que sejam submissas, como diz também a lei. Se desejam informar-se sobre algum assunto, perguntem a seus maridos em casa,
pois não fica bem para a mulher falar numa reunião. Foi acaso do meio de vós que partiu a palavra de Deus? Ou fostes vós os únicos a recebê-la? Se alguém se considera profeta ou julga ter o dom do Espírito, reconheça no que vos escrevo o mandamento do Senhor. Mas, se alguém o ignora, também será ignorado. Em suma, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não impeçais que ele fale em línguas, mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. Esse é um trecho, né, de uma longa carta que Paulo escreve à comunidade que é recente, né, na época, na cidade de Corinto. Paulo escreve pelo menos, tem ideia de pelo menos umas 4 cartas, mas 2 delas pode ter sido perdida. Então, na Bíblia a gente tem 2, a primeira e a segunda, né? Vamos lá. É um trecho que pode nos trazer para os dias de hoje algumas confusões. Mas para entendermos direito o que Paulo está dizendo, o que Paulo está escrevendo, nós precisamos utilizar um dom, uma característica que todos nós recebemos, que é a inteligência. Estudar. Ir lá nos escritos antigos, nas pesquisas, na história, para compreender o contexto. Nós vamos ter alguns aspectos para a gente ter atenção nessa passagem. Paulo, quem é Paulo? Paulo de Tarso. A cidade de Corinto e sua cultura, na época, e o período histórico em que estamos lidando. Então, vamos lá. Quem é Paulo? Paulo é um evangelista também, né? Ele mesmo se coloca como um evangelista, um apóstolo. Né? Ele diz que foi um apóstolo assim de supetão, quase um aborto. Mas Paulo tem uma formação farisaica, ele é um fariseu. Ele estudou, ele é um doutor da lei, ele é judeu. O judaísmo possui inúmeras leis para serem seguidas, costumes, tem toda uma formação. E Paulo, ele tem todo esse conhecimento. Ele é de formação fariseu, judeu. Mas ele é um judeu que a sua família se preocupou em lhe dar um outro reconhecimento além do de nascimento. A família de Paulo conseguiu comprar a cidadania romana. A gente tem que lembrar que o Império Romano dominava essa região na época. Então, Paulo, seu nome judeu, hebreu é Saulo, mas o romano, a cidadania romana, é Paulo. E esse é o segundo nome, né, que ele escolhe para usar como seguidor de Jesus, até para desmanchar, ele até coloca, né, desmanchar um pouco da mente das pessoas a característica que ficou impregnada em Saulo, porque ele foi um grande perseguidor dos cristãos no começo, até a queda do cavalo, né? Esse é Paulo. Vamos para Corinto. Corinto é uma cidade muito grande na época, uma cidade de passagem, portanto, quase todos os povos dessas regiões passavam por Corinto. Uma cidade portuária, pelo menos 2 portos existiam em Corinto, talvez outros também, mas 2 com muita importância. Portanto, era por onde chegavam várias coisas para serem vendidas, eram transportadas também, vários povos chegavam. Então, Corinto era uma cidade cosmopolita. Como assim?
É só a gente pensar um pouquinho para uma breve comparação às cidades portuárias que nós temos no Brasil. Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza. São cidades que possuem uma variedade de pessoas, culturas, costumes, né? Então, Corinto era uma cidade assim. Depois, essa cidade pertencia, antes desse período, ao espaço grego. E a mitologia grega era muito forte. O Império Romano, quando domina essa região, ela meio que copia, ela toma para si a cultura grega, substituindo praticamente e apenas os nomes dos deuses. E os deuses eram tidos como muito importantes na cultura grega. Portanto, Corinto tinha sido uma cidade, inclusive, que tinha sediado alguns Jogos Olímpicos dedicados ao deus do mar, Poseidon. Quando os romanos tomam de conta, dominam esse espaço, os inúmeros templos foram reerguidos com um aspecto um pouco mais romano, que eram bem parecidos, Se a gente não souber identificar o que é romano e o que é grego, a gente confunde, porque são bem parecidos mesmo, a primeiro olhar. E em Corinto, nessa época, existiam, pelo menos, alguns pesquisadores colocam, pelo menos uns 12 templos dedicados a esses deuses. Mas 2 se destacavam grandemente. O templo dedicado a Apolo, que ficava no centro da cidade, e o templo dedicado a Afrodite, que ficava em um local bem alto. Ainda existem ruínas, podem até pesquisar. Portanto, a cultura que dominava Corinto era uma cultura greco-romana. O templo de Afrodite era extremamente visitado. E Afrodite, o nome romano Vênus, é a deusa do amor. É uma mulher. Então, as mulheres iam com frequência a esse templo. Era um templo em que as mulheres que lá serviam eram chamadas de sacerdotisas, e elas tinham como missão ensinar a arte do amor, em todos os aspectos. Para nós isso é estranho. Mas, para o convívio, a vida dos coríntios, era normal demais. Muito normal. Coisa mais simples do mundo, não tem diferença. Já o templo de Apolo era mais dedicado à figura masculina, à beleza, à seriedade, à dominação. Apolo é o deus que representa inúmeras coisas para a cultura greco-romana. Muito bem. Então, nós temos essa realidade em Corinto. Paulo, que usava muito bem a sua inteligência, não é à toa que Deus se utiliza dele, porque ele era um estudioso, profundamente estudioso, conhecia a língua grega, por consequência, chegou a pesquisar e ler muitas coisas da mitologia grega, da cultura grega, como a gente vê em outras passagens, Que quando ele foi a Atena, ele visitou os locais de cultura, de culto desses povos, identificou aquele local lá que estava dedicado ao Deus desconhecido. Então, Paulo, ele verifica o ambiente antes de começar. Ele verifica em que lugar ele está pisando. Quando Paulo entra nesse espaço grego, ele sabe que precisa se utilizar muito de uma lógica, porque a cultura grega, que a gente está falando, greco-romana, utiliza-se muito de uma lógica. É preciso ter lógica para poder ser considerado sério. Filosofia, vem daí, E Paulo, ele sabe de todas essas realidades de Corinto. Não é à toa que ele passa bastante tempo lá em Corinto. Alguns escritos falam de mais de um ano, que ele passou nesse lugar.
E Corinto, diante de toda essa vasta diversidade, né, de conhecimentos, de costumes, de cultura, nesse período ela é considerada uma cidade tão promíscua que chamar alguém na época de coríntium ou corintianizar-se era praticamente chamar a pessoa de devassa, de mundana, e aí com todos os outros aspectos que a gente pode pensar. A prostituição, por conta do templo de Afrodite, né, e dessa cultura de ensinar como amar, era extremamente espalhada. Não é à toa que o templo ficava na parte mais alta da cidade. Então, é uma bagunça. É uma bagunça de coisas. E nessa mesma carta, que é longa e é interessante que a gente leia toda, porque Paulo ele vai dar um passo a passo, uma organização. Porque, veja, o cristianismo surge do judaísmo, cheio de leis, e até se distanciar da sua matriz, vamos dizer assim, levou tempo. E se misturar também com outras culturas, né? Porque o que nós temos hoje do cristianismo é judaísmo junto com outras culturas. E nessa mesma carta, Paulo coloca, né, que não é legal os novos cristãos seguirem o costume judaico. Imagina, vamos pegar a comunidade que surge em Corinto. Uma cidade completamente de mente, vamos dizer, seria aberta, né, se formos comparar com o judaísmo, para a frentex. Não tinha como pegar essas pessoas e colocá-las para seguir o costume judaico, circuncisão, a lei da purificação da mulher, aquela coisa toda. Não tinha como. Jamais teriam seguidores. E é quando Paulo e outros chegam à conclusão de que não é necessário, que é necessária a conversão, a mudança de atitude, acreditar em Deus, acreditar em Jesus como Salvador, e aí vai ter toda uma explicação com o tempo, com as cartas, né, os ensinamentos. Então, quando Paulo fala aqui dos profetas, não é no sentido de profeta que a gente pensa do Antigo Testamento, como Elias, Isaías, Jeremias. Profeta era quem falava a verdade de quem conseguia ensinar. Esse era um profeta. E no trecho que a gente leu, todos podem profetizar. Não há escolha. Todos podem. Mas, quando um estiver ensinando, os demais se calem. Mas, se esse que está ensinando, de repente lá no meio, surgir mais alguém que fale mais forte, ou mais compreensível o ensinamento, mais, de forma mais profetizante do que o primeiro, então esse primeiro se cala. Deixa quem está profetizando ali. Outro ensinamento, línguas. Orar em línguas. Nada contra. Embora Paulo prefere a profecia, porque a profecia todo mundo entende, porque é falar. Mas quem ora em línguas, ok. Mas desde que não sejam todos ao mesmo tempo. Venha um, venha o outro. E que tenha alguém que interprete. Porque a língua aqui dos anjos, né? São línguas que não são compreensíveis à maioria das pessoas, mas é importante que alguém diga o que está sendo falado, interprete. Se não tem ninguém para interpretar, ninguém com essa capacidade de interpretação, então essa pessoa que ora em línguas mantenha-se em silêncio, faça sua oração, ele e Deus, mas nada de em público, porque ninguém vai entender. É a organização. Todos podem entoar um salmo organizado. Esse trecho é que a gente, né, viu. Quando Paulo fala aqui das mulheres, vamos lá, lembram do templo de Afrodite? A cultura predominante entre as mulheres era essa, que a mulher precisava ensinar a amar. E aí coloca aí todos os aspectos que envolvem aí amar. Então imagina na reunião as mulheres conversando sobre essas coisas. Como fazer, como deixar de fazer. Complicado.
Estamos falando de uma comunidade cristã. Não fica bem, é vergonhoso, realmente. Então, toda a carta aos Coríntios que Paulo escreve, ele tenta ali colocar uma organização. Ele tenta colocar ali, ó, isso aqui é cultural, aqui, mas não é legal, não. Vamos começar a deixar. Isso aqui, tá, todo mundo pode, mas vamos organizar, vamos fazer uma seleção, vamos fazer um sumário, que vem primeiro, que vem depois. Então, Paulo tenta organizar a comunidade e tentando, de todas as formas, fazer com que os coríntios, aquela comunidade nascente, saiba que uma reunião, que a gente poderia chamar de celebração, uma celebração não está separada de sua vida lá fora. Não são dois âmbitos totalmente distantes. A nossa vida não é feita assim, aqui eu sou desse jeito, ali eu sou daquele outro, como não houvesse comunicação. Nós somos um só. Então, o que você faz na reunião, que seja compatível. E observe o que eu digo aqui nessa minha carta. Se você é seguidor do Senhor, você vai verificar que as minhas palavras não estão erradas. Porque Deus não vai habitar em uma bagunça. Ele vai fazer suscitar, sim, mas uma ordem, uma organização, uma paz, para que as coisas fluam. Ou seja, juntem. Se aquilo da sua vida social não está compatível, então vamos organizar. Ou você deixa de vez, será ignorado, ou você deixa de vez essa vida comunitária, cristã, ou você faz as mudanças necessárias. Imagina Paulo, né? Com uma cabeça de organização, de regras, de leis, em um meio totalmente diferente. Eu fico imaginando como que foi esse processo na cabeça de Paulo. Ainda bem que ele lia bastante, né? Então, e ainda tem a questão do cabelo, né? Na carta aos Coríntios fala muito do cabelo. O véu falado é o cabelo. Por quê? As mulheres terem um cabelo longo. Porque no templo de Afrodite, durante os cultos, as mulheres acabavam rapando a cabeça. Então, era uma característica. Uma mulher sem cabelo era uma mulher que servia no templo de Afrodite. Uma mulher com cabelo longo não servia. Então, era uma forma de separar, vamos dizer assim, né? De dizer para a sociedade que esta mulher não serve ao templo, não vive na prostituição. Né? Quando fala de submissão, as mulheres serem submissas, né? Existia, no caso, no templo de Apolo, não é que fosse melhor, mas era falado sobre ordem, porque assim como a cultura judaica, a cultura grega também tem bastante coisa masculina, como masculino mais forte, mais predominante. Então, era uma forma de a mulher deixar aos poucos essa sua vida mais mundana, mais dedicada à vida de Afrodite, para uma vida mais de casal. Não é à toa que nessa mesma carta fala muito sobre casamento, sobre celibato, sobre noivado, porque a vida sexual em Corinto era extremamente ativa de todas as formas. Então, em Corinto, existem muitas realidades culturais que em outras comunidades talvez não tivessem. E aí, Paulo, sim, se fixa muito nesses costumes. Né? Paulo, cidade de Corinto, momento histórico. Muito importante essa contribuição que foi nos pedida para hoje, né? Agora vamos sair daquele tempo, do momento histórico, vamos para nós. Se Paulo fosse escrever uma carta para a nossa comunidade hoje, que aspectos teriam nessa carta? Que realidades não estão compatíveis entre nós,
com uma vida cristã? Ou nós sabemos o que uma vida cristã exige de nós? Porque nessa mesma passagem também diz que o espírito dos profetas está embaixo, sob o domínio dos profetas. Portanto, nós que usamos o verbo, nós temos domínio, temos a capacidade de dominar o que a gente fala. Como é que nós estamos utilizando esse verbo? João, evangelista, também com os termos gregos, ele diz que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus. Para os gregos, tudo começa no verbo, na palavra. A palavra cria. Nós poderemos chamar, por comparação, que o verbo é o Espírito Santo. No início era o Espírito Santo, o Espírito pairava nas águas. Mas o verbo, o Espírito, estava com Deus. Quando Deus pronuncia, a criação acontece. E o verbo divino se fez homem. O Espírito Santo, a palavra de Deus, se manifesta fisicamente entre nós através de Jesus, que nós comemoramos o seu Natal, o seu natalício agora há pouco, de forma simbólica, né? Mas o fizemos. Nós somos, uma palavra utilizada hoje em dia, co-criadores. O que é co-criadores? Criador é Deus. Co-criador, aquele que cria junto, em conjunto. Portanto, nós nos tornamos também criadores, ajudando a criação divina. O que nós estamos criando? Qual é a palavra que nós estamos produzindo? Que nós estamos criando através dela? Como estamos usando o verbo de forma consciente e responsável? Somos responsáveis. Nós temos domínio está sob o nosso domínio. O que andamos criando? Como estamos ajudando Deus nessa criação? Que verbo estamos produzindo? Que verbo estamos soltando? Ou como estamos usando o verbo pronunciado por outras pessoas? Nós podemos, sim, comunicar, usar o verbo, seja com palavras, seja com a escrita das palavras, seja com gestos, até com a intenção. Como estamos intencionando? E nesse caso, nós não temos nenhum templo de Afrodite, fisicamente falando. Mas cada um de nós é um templo. Que templo nós estamos propagando? Somos templos de Deus. Esse templo que nós somos está propagando as coisas de Deus? Ou está propagando as coisas que nós queremos? Ou seja, estamos nos colocando como Deus. Coisa que não somos. Somos criaturas. Fomos criados. Compartilhamos, sim, todos nós temos aquela centelha divina. Mas essa centelha está espalhando o que é divino? Ou está escondida, abafada nas nossas próprias vontades, nas nossas próprias ideias, que as coisas sejam do nosso jeito, a nosso serviço? É um bom momento para a gente refletir sobre isso nesse finalzinho de ano, não é? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos reavaliar o nosso tempo. Varrer, se for necessário, retirar aquilo que não é tão bom, deixar a nossa centelha divina realmente resplandecer, crescer, espalhar, chamar mais centelhas divinas para perto da gente, e vamos ter muito
muito raciocínio, uma coisa muito interessante da cultura grega, né, que a gente pode estar pegando o raciocínio. E o raciocínio a gente consegue ir estudando e pensando sobre o que a gente está estudando de forma correta, colocando as coisas nos seus momentos corretos, nos seus lugares corretos, para então depois verificar o que pode estar nos ensinando hoje. Então, homens, mulheres, todas as formas de se sentir gênero ou não, que pense como está sendo usado o verbo. Qual a submissão que nós estamos dando a esse verbo, a essa palavra pronunciada, escrita, gesticulada, pensada, emitida, né? Vamos pedir a graça para que tenhamos consciência do que a gente faz e que saibamos escolher de maneira mais adequada a vida cristã que somos, as nossas atitudes, as nossas formas de comunicação. Pedir a graça para que nesse ano, nesse momento, e em todos os momentos da nossa vida, cada palavra pronunciada, cada som produzido, cada intenção enviada, não seja nossa vontade, mas como disse Jesus no Horto das Oliveiras, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Que todos tenham um feliz final de ano, dentro das condições, aqueles que não estão tão felizes assim, mas que lembrem das graças, todas elas recebidas, inclusive o dom da vida, porque o dom da vida é um dos maiores dons que a gente pode celebrar nesse final de ano. Tenham uma boa virada de ano e que o ano que se inicia, que vai se iniciar, ele traga mais bênçãos, muitas delas. E que mesmo aquelas que não pareçam tão bênçãos assim, sejam reconhecidas como bênçãos. Muito obrigada, boa tarde a todos, até o ano que vem. Tchauzinho.